A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, leremos a partir do versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbais, que a sua alma nele está. Irmãos, muitas vezes nós na caminhada, nós alcançamos títulos, muitos alcançam títulos, muitos alcançam cargos, muitos alcançam fama e entendem que isso é tudo que Deus queria para a vida deles. Entendem que isso é obra do Espírito Santo. Entendem que isso simplesmente é o que Deus tem para eles aqui, é o que Deus tem para eles na eternidade. Porque o que importa hoje é ter o nome no outdoor, é ter o nome em um podcast, é ter o nome num hall de membros de alta classe. Mas poucos se importam hoje que o que mais importa é ter o nome escrito no livro da vida. É entender que quando o Senhor diz que eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos, foi aquele prego martelando a sua mão, entrando na sua mão, cravando ele na cruz, por amor das nossas vidas, que nos fez ser escritos no nosso nome escrito no livro da vida. Então Paulo, nesse discurso extenso, aqui em Troade, tem um certo jovem que está ali querendo conhecer, querendo saber, enquanto muitos estão ali por show. Muitos estavam ali porque tinham ouvido que Paulo sofreu naufrágio, mas foi livre, que a víbora picou a mão de Paulo e ele estava vivo, que ele tomou 5 quarentenas menos 1 e estava de pé, que foi jogado para fora da cidade dado como morto, que ele tinha sofrido tudo e estava de pé. Para muitos, Paulo era um astro, mas outros queriam ouvir a palavra, outros verdadeiramente queriam conhecer a Deus. Hoje o que nós queremos? Nós queremos um astro, nós queremos ser fã de um pastor, de um ministério, ou nós queremos verdadeiramente um compromisso com o Senhor, que poucos querem hoje nessa última era, nessa última geração. Nesse extenso discurso, um certo jovem chamado Eutico significa afortunado. Ele era afortunado, queria ouvir a palavra, mas sobreveio um sono e ele caiu. Quantos, muitas vezes, nós vemos que são bem afortunados, que são cheios de graça, são usados hoje cheios de poder, vendo que a mão de Deus é com eles, mas em um determinado momento de sua vida, eles caem num sono profundo, porque o homem é falho. E precisamos lembrar que somos ovelhas, independente de função. Pastor é ovelha, diácono é ovelha, presbítero é ovelha. Independente de cargo ou de função, nós somos ovelhas fracos, muitas vezes não enxergamos direitos, temos medo. E como esse jovem que poderia ser bem afortunado, como o nome dizia, mas caiu. Quantos hoje caem e ficam no esquecimento? Caem e ficam distante do Senhor. Caem e a congregação muitas vezes se afasta. Caem e não tem uma mão estendida. E só Deus levanta homens, pessoas caídas. Não simplesmente caídos no pecado, mas muitos hoje caem no esquecimento. Quantas vezes, falo por experiência própria, eu cheguei numa igreja, pegaram meu telefone e nunca me ligaram. E nunca te ligaram. Sem saber como você entrou ali. E o que mais você queria era isso. Que alguém mostrasse que se importa. Que alguém descesse da sua posição, que alguém descesse da sua fama, que alguém descesse
da sua soberba e te abraçasse e ligasse, e mostrasse que se importa. Paulo, nesse momento em que esse jovem caiu, ele desce e abraça esse jovem. Ele desce da sua posição, porque o evangelho é isso, não é você ficar simplesmente de palavras. Paulo estava no extenso discurso, mas ele mostrou que poderia descer e ajudar aquele jovem. Ele mostrou que poderia descer e curar aquele jovem, ressuscitar aquele jovem, porque ele foi dado como morto. Quantos hoje não descem, deixam o jovem morto, deixam o homem morto, deixam a mulher morta? Não descem da sua posição porque acham que é humilhação, porque acham que já chegaram num patamar que não precisam, tem quem faça. Eu já estou num patamar muito alto, achando que igreja é empresa. É necessário nós descermos e ajudar aquele que caiu no esquecimento, que caiu na depressão, que caiu na angústia, que caiu na apostasia, na falta de fé, que caiu. Muitas vezes pela sua carne ele caiu. E quantos hoje estão dispostos a descer e abraçar, como Paulo fez? Abraçar a causa, abraçar a pessoa, abraçar e deixá-la derramar lágrimas no seu ombro, abraçar e ressuscitar a fé que ajudar a ressuscitar a fé que se perdeu no nome de Jesus. Quantos? No ministério de Paulo, eu não vejo ele sendo ovacionado pelo mundo, pela sociedade da atualidade. Eu vendo Paulo sendo apedrejado, mas deixando através de cartas um legado que hoje nós temos como instrução para a nossa vida, que contém na palavra de Deus. Eu vejo Paulo sendo picado por uma víbora, mas dizendo ainda que é bem-aventurado. Eu vejo Paulo sendo preso, mas ainda assim glorificando o nome do Senhor e prisões se abrindo. Eu vejo Paulo dizendo que passou por lutas, por provas, mas não está perplexo, mas não está desamparado. Eu não vejo o nome dele no outdoor. Eu não vejo o nome de Jeremias sendo ovacionado pelo povo. Eu vejo um homem que derramando lágrimas pela sua nação, pelos seus, no nome de Jesus, para que mudassem o seu coração, para que mudassem as suas atitudes, e sendo jogado no calabouço, sendo atolado na lama. Mas ainda assim escrevendo no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ainda que vocês fizessem isso comigo, as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. E ainda que eu esteja chorando, sofrendo por vocês, as misericórdias do Senhor se renovam. E ele vai dizer que o Senhor não aflige, nem entristece de bom grado o Filho dos homens. E ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus, ainda vendo que o povo fazia tudo isso, tinha misericórdia. Eu vejo Isaías levando uma mensagem messiânica, ainda que o povo não viesse a crer, para que o povo se converta da apostasia, para que o povo se converta da idolatria, para que o povo se converta da avareza. Eu vejo Jeremias lutando para que o povo respeitasse o sábado, no capítulo 17, não comprasse nem vendesse, respeitasse o tempo de dedicação ao Senhor. Eu vejo Pedro largando a sua pescaria, largando o seu sustento, para ser preso, escorraçado e para ser crucificado de cabeça para baixo, e ainda assim louvando o nome do Senhor. Então hoje o evangelho que se prega não é o que está na Bíblia. O evangelho sem sofrimento, sem renúncia, o evangelho sem conversão, sem lágrimas, sem choro. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo hoje? Que não nos leva a um arrependimento, que achamos que somos abençoados porque não tem luta. Só não é apedrejado a árvore que não tem fruto. Mas enquanto tiver fruto, tem alguém tentando tirar esse fruto, tem alguém tentando tirar às vezes para se alimentar desse fruto. Tá te apedrejando para ver o que vai sair daí. Se vai ser alimento ou se vai ser desgraça, se vai ser sustento ou se vai ser realmente uma decepção. Então nós precisamos tomar a atitude de Paulo e descer da nossa posição, descer do nosso orgulho, da nossa soberba e abraçar aquele que caiu, não só no pecado. Que Deus nos abençoe.